Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui de novo com a Ju. A gente vai fazer hoje uma aula que vai ser legal também, porque a gente vai conseguir mostrar para vocês a revisão do preenchimento do sulco nasojugal, tá? A gente está hoje com 15 dias do preenchimento do sulco nasojugal. A gente vai revisar esse preenchimento. Se precisar colocar mais um pouquinho, a gente vai colocar mais um pouquinho. E a gente também vai fazer um protocolo para fazer um desenho melhor do ângulo de mandíbula da Ju, tá? E a gente vai fazer um Sculptra na M-Face para a gente conseguir estimular colágeno. Antigamente, quando a gente começou a trabalhar com Sculptra 2005, 2006, né, a gente fazia ele em palitinhos e com agulha. Com o advento de alguns estudos, como os estudos do Cotofana, mostrando que a parte dos ligamentos que a gente pega desde de crista temporal até o ligamento mandibular, que a parte lateral da face é mais aderida, e se a gente fizer um estímulo de colágeno nessa zona em pacientes jovens, a gente consegue fazer um efeito maior de lifting. Depois disso a gente começou a desenvolver uma técnica com o Sculptra em que a gente faz mais a parte lateral. A Ju não tem uma flacidez importante, a gente vai fazer mais aquele banco de colágeno que a gente vem falando tanto, tá? Então a gente vai estimular mais na parte lateral, vai fazer o Sculptra com cânula. Hoje em dia a gente dá preferência para cânula porque é muito mais confortável para o paciente, mais seguro também, é menos dolorido. E eu só acho que a cânula perde na questão de que quando a gente fazia com agulha, a gente fazia vários pertuitos, então a gente acabava fazendo um estímulo pela agressão do tecido também, pelas perfurações com a agulha. Mas a cânula também vai romper tecido, também de certa forma vai estimular. Bom, então agora a gente vai revisar o preenchimento. Não sei se vocês conseguem perceber, esse lado aqui, o lado esquerdo, ainda merece mais um pouquinho de volume dessa zona até aqui, ó, tá? Numa linha reta só aqui. No início do sulco a gente não está precisando mais volumizar, ele está legal, ele está alinhado com o malar, tá? Nesse lado a gente também vai colocar um pouquinho, mas bem menos, tá? A gente vai colocar numa zona menor e aqui a gente vai colocar numa extensão maior, porque a gente precisa de um pouco mais de volume do lado esquerdo que o direito, tá? Vocês conseguem perceber pelo vídeo que aqui, ó, a Ju tem uma ruguinha muito superficial, ela não precisa de nenhum preenchimento no sulco nasojugal, mas ela está começando a formar ruga. Como a gente tem quase a seringa cheia ainda do preenchimento, a gente vai colocar o que é necessário aqui e o que a gente não precisa usar, a gente vai colocar com agulha bem superficial para tirar essa quebra, essa fratura dérmica que a Ju já está começando a apresentar aqui no sulco, tá? O Sculptra vai ser utilizado na parte lateral da face, né? Então aqui crista temporal, a gente faz mais ou menos uma linha que vai até o ligamento mandibular. E nessa parte lateral é que a gente vai fazer a sustentação para fazer estímulo de colágeno e fazer lifting, tá? E a gente vai fazer 2 pontos de sustentação no zigoma e mais o desenho do ângulo de mandíbula com ácido hialurônico. Então primeiro eu vou fazer o Sculptra, depois a gente vai fazer o ácido hialurônico, mas a gente já vai fazer toda a marcação agora, tá? Vou marcar os meus 2 pontos em cima do zigoma, só pra gente desenhar um pouquinho mais. O ângulo de mandíbula da Ju está bem escondido, ela tem um rosto bem angulado, tem um queixo projetado, o mento dela é super bonito, só que ela tem a mandíbula estreita, isso incomoda um pouquinho ela gostaria de alongar mais. Então o que a gente vai fazer aqui é aumentar esse ângulo. A gente tem um ângulo muito fechado da mandíbula com o mento, tá? E a gente vai fazer um aumento desse ângulo para a gente conseguir projetar a região do ângulo de mandíbula. O nosso jaw está mais ou menos aqui. Morde para mim, Ju, bem fortão. Uma seta da Ju tá aqui, tá? Então aqui a gente tem o jaw, a gente não vai preencher nessa região. E a gente vai fazer um pontinho justa ósseo em cima do ângulo de mandíbula e um retângulo, perdão, de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro para fazer um preenchimento no subcutâneo com cânula. Então, a gente vai fazer um retângulo inferior apenas e no restante a gente vai colocar Sculptra, certo? Vira pra cá para fazer a marcação. Quando a gente traça essa linha do início da orelha até a asa nasal, a nossa linha vai passar em cima do zigoma, tá? A gente vai colocar aqui 2 pontinhos de sustentação. Nossa linha lateral, que vai nos dar a ideia da nossa área que a gente vai utilizar o Sculptra. Morde bem forte. Aqui está o final do masseter, o início do jaw, tá? Então essa zona a gente não vai preencher e a gente vai fazer um preenchimento no ângulo de mandíbula justa ósseo. Quando eu palpo o ângulo de mandíbula e marco aqui, eu só estou mostrando para vocês, mas na hora do preenchimento eu vou precisar palpar o ângulo, porque quando o paciente deita, acomoda o tecido, principalmente quando tem flacidez, e muda completamente. Então
Então a gente vai palpar o ângulo de novo e aí fazer a punção com a agulha, certo? E aqui a gente vai fazer um retângulo de mais ou menos 3 centímetros de altura até o final da mandíbula onde a gente quer projetar. A gente vai fazer primeiro o Sculptra, tá? A gente vai fazer nessa ordem o Sculptra, o preenchimento do ângulo de mandíbula e depois o preenchimento do sulco nasojugal, nossa revisão já, tá? O Sculptra ele vem num frasco, para quem nunca fez, ele vem, parece uma moedinha aqui embaixo, tá? Ele vem num pozinho concentrado na parte inferior do frasco. A recomendação do fabricante é que a gente dilua ele 24 ou 48 horas antes do procedimento, tá? Até 72 horas depois da diluição ele ainda pode ser utilizado. Então o grande problema do Sculptra é esse, o medo que a gente tem que às vezes o paciente falte, a gente já diluiu o produto, vai perder o produto. Até 72 horas depois a gente ainda pode utilizar, tá? A recomendação do fabricante é que a gente dilua uma parte com água destilada e uma segunda parte logo antes de fazer a aplicação do produto com lidocaína, tá? Então a gente tem duas diluições possíveis, assim, varia um pouco, né? Não tem um consenso, mas tem duas diluições que a gente utiliza, que é para 8 ou 10 ml para face. E para corpo a gente utiliza para 16 ou para 20 ml por frasco, tá? Então eu costumo diluir para 8 ml. Eu diluo primeiro com 5 ml, tá? Ou de soro fisiológico ou de água destilada. A recomendação do fabricante é água destilada. Eu já diluí com os dois ao longo desses anos todos, nunca notei diferença de resultado. E nem de facilitar ou dificultar na hora de injetar o produto, tá? Porque o grande problema do Sculptra, se a gente dilui ele imediatamente antes, é que ele entope muito a agulha. Hoje, fazendo com cânula facilita muito, porque a cânula não entope quase nada, tá? Mas quando a gente fazia com agulha 26, a gente chegava a trocar 5, 10, 20 agulhas no mesmo paciente, porque às vezes era o tempo da gente conectar a agulha, chegar no paciente, ela estava entupida já. Então, um dos motivos dessa diluição é para facilitar o procedimento, para diluir, para hidratar o Sculptra, tá? E para a gente conseguir instruir melhor ele na hora de injetar. Então eu diluí esse aqui para 5 ml de soro fisiológico, depois de 24 horas, que foi agora, imediatamente antes de fazer, eu adicionei mais 3 ml de lidocaína sem vasoconstritor. Então a gente ficou com um total de 4 ml para cada lado, 8 ml no total, 4 ml por M-face, certo? Então esse aqui eu vou só para mostrar para vocês, né? Não é o que a gente vai aplicar na Ju, ele tá lacrado, ele vem com esse lacre, a gente rompe o lacre e ele vem essa moedinha aqui, ó, tá? O pozinho tá todo depositado no fundo e quando a gente colocar aqui o diluente, ele vai hidratar esse pozinho, certo? A gente vai esperar 24 horas, 48 horas, não aconselho 48, acho desnecessário, até porque se a gente diluir com 24, a gente ganha esse tempo dessa possibilidade, se o paciente não conseguir fazer o procedimento no dia, a gente ainda tem mais 2 dias para conseguir aplicar nele ou em outro paciente. Então ele vem nessa maneira e depois que a gente dilui, sempre fica um pouquinho de pó grudado no frasco, tá? Então a gente pode ainda diluir mais um pouquinho esse pozinho que fica grudado no frasco, rediluir de novo e utilizar aquele restinho para aplicar no paciente. Bom, então agora a gente vai fazer o Sculptra. Eu tô aqui com a minha agulhinha 25, a gente vai fazer com cânula 25, tá? A gente tem que fazer com cânula 25 para frente, tá? Então 25, 22... A 25 se adapta muito bem para o que a gente precisa para o Sculptra, também dá para fazer com 22 tranquilamente, mas não é necessário. Aqui onde a gente vai fazer os nossos 2 pontos de sustentação, a gente vai colocar o nosso pontinho de entrada do Sculptra um pouquinho para a lateral, tá? Picadinha, Ju. A gente vai entrar só com o bisel da agulha. E o Sculptra, ele é feito justadérmico, tá? Então ele vai ser feito no subcutâneo superficial, justadérmico. A gente vai fazer um descolamento com a cânula desse subcutâneo. Aqui tem alguns ligamentozinhos na face parotídeo macetérica que às vezes dá uma trancadinha aqui pra gente conseguir passar, mas é tranquilo, tá? Então a gente consegue ver aqui a nossa cânula, ó. Ela tá no subcutâneo, ela tá móvel, tá? E a gente vai começar a injetar. A gente vai injetar um total de 4 ml por lado. Ele está diluído com anestésico, então a gente avisa para o paciente que depois vai ficar meio esquisito, meio anestesiado por uns 20, 30 minutos, mais ou menos. É uma quantidade pequena de anestésico. Segura aqui esse cabelinho dela pra mim.
A gente vai colocar até aqui, ó, mais ou menos. A gente não vai colocar na zona em que a gente vai fazer o nosso preenchimento, tá? A gente vai fazendo de retroinjeção, mais ou menos 0,5 ml por retroinjeção. Vai fazer um volume leve, mas esse volume aqui ele vai desaparecer completamente em 24 horas no máximo. Esse volume é do diluente. Vocês veem que eu tô raspando a derme, ó, tá? Tô raspando a derme porque eu preciso colocar justa a derme pra gente conseguir fazer o estímulo de colágeno, que esse é o intuito do Sculptra. Segura aqui pra mim. Tira um pouquinho. Cheguei aqui com a cânula. Se a cânula for de 7 centímetros, mais ou menos, ó, a gente consegue fazer toda a face com uma portinha de entrada só. Ele vai fazer um estímulo de colágeno aqui por 3, 4 meses ainda. A duração do resultado é de até 2 anos, tá? A gente injetou 3 ml, agora eu vou injetar mais 1 ml. O Sculptra, antigamente, quando eu comecei a fazer, o pessoal dizia que era volumizador. Ele não é um volumizador, tá? Ele faz um certo volume por causa do colágeno que ele estimula, mas ele não é um volumizador. Então ele não serve para o paciente que está precisando de colocar volume em alguma região ou projetar alguma região, mas ele é um excelente bioestimulador de colágeno. A qualidade da pele melhora muito. A gente geralmente revisa o paciente em 30 dias, que é quando a gente está começando a fazer a resposta, mas a revisão final é em 3 meses. Quando a gente vai fazer protocolo, no caso da Ju, a gente vai fazer só uma sessão porque ela é jovem e a gente quer fazer um estímulo de colágeno justamente para fazer mais uma prevenção do que um tratamento. Mas quando o paciente tem indicação de fazer estímulo de colágeno, vai fazer um protocolo para flacidez, não existe um número máximo de sessões, mas a gente orienta pelo menos 3 sessões, com intervalo de 40 a 50 dias entre uma sessão e outra. A gente vai fazer o outro lado, pode virar, Ju. Mesma coisa, com essa portinha de entrada logo abaixo da marcação. Só o bisel da agulha. Lembrando que o Sculptra depois tem aquela regrinha do 5, que a gente vai orientar para o paciente fazer massagem por 5 dias, 5 minutos, 5 vezes ao dia, tá? Ó, tô com a cânula justa dérmica, a gente consegue perceber a cânula. Quando eu faço sustentação, a cânula vem. Se eu tivesse dentro da musculatura, se eu tivesse profunda, isso aqui não iria acontecer. A gente não consegue fazer esse efeitozinho de tenda. Vocês vejam que usando a cânula, ele sai facilmente e é muito menos dolorido para o paciente, tá? Quando a gente faz com agulha é mais sofridinho, porque são muitas picadas para tratar uma face inteira. Mesma coisa, tá superficial. A gente vai colocar mais ou menos 0,5 ml por retroinjeção. Aqui, como sempre, dá aquela trancadinha. A gente tem os ligamentos pré-massetéricos. Ali eu achei que eu aprofundei um pouco, voltei e superficializei, tá? Lembrando que logo aqui abaixo do zigoma a gente tem a artéria transversa da face, a artéria zigomático-temporal. Então a gente não pode, se a gente não tiver segurança, não souber estar no plano correto, não tiver certeza, a gente volta com a cânula e reposiciona, tá? No subcutâneo, tá? Tudo bem, gente? Uhum.
A gente vai terminar e eu vou fazer a massagem aqui para mostrar para vocês. A gente sempre vai fazer uma massagem mais vigorosa para espalhar bem o produto no início, mas a massagem que o paciente vai fazer em casa é um carinho, tá? É como se fosse uma drenagem ali da região da face, da região tratada. Lembrando que não é para massagear a área onde a gente fizer os preenchimentos com o ácido hialurônico, tá? Se vocês preferirem não confundir o paciente ou quiserem tratar uma área maior, aí a gente faz o Sculptra primeiro e faz o ácido hialurônico ou algum outro preenchedor da preferência de vocês em dias diferentes, tá? A gente vai retirar esse paninho agora, vai fazer a massagem e depois vai voltar para fazer os outros tratamentos. Então, pessoal, eu já coloquei um pouquinho de hidratante na mão, tá? Vocês podem colocar a clorexidine também. E agora a gente vai fazer uma massagem um pouquinho mais vigorosa pra gente conseguir distribuir bem esse produto, tá? A grande sacada do Sculptra dessa massagem é justamente pra gente evitar acúmulo de produto e evitar pequenos nódulos, tá? Se em algum momento, quando vocês fizerem, ficar algum nódulozinho, que o paciente às vezes palpa, parece um grãozinho de arroz, ele fica mais durinho, o que a gente orienta é pegar um pouquinho de soro fisiológico estéreo, injetar dentro do nódulo e massagear, tá? Não tem necessidade de fazer corticoide nem nada disso, ele não é um granuloma, são coisas diferentes, tá? Quando a gente tem esse acúmulo de produto ao redor, a gente faz uma fibrose ali, se a gente diluir ele com soro físico, mandar o paciente massagear em casa, 99% das vezes a gente resolve. Mas se a gente diluir bem o produto, né, antes de aplicar com a técnica correta, massagear no pós, orientar o paciente, é muito difícil disso acontecer, tá? Mas pode, principalmente em pescoço, aqueles pacientes mais magrinhos, às vezes fica um pouquinho palpável uma partezinha, um pequeno nódulo, uma granulação assim do produto. A gente vai refazer a marcação e vamos para os preenchedores, vamos limpar de novo a face dela, passar álcool 70 de novo, e aí depois a gente vai para a segunda etapa, que é os preenchimentos, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o preenchimento, tá? De sustentação e ângulo de mandíbula. A gente vai fazer 2 pontos de sustentação em cima do zigoma e 1 ponto desses aqui justa-ósseos e 1 ponto justa-ósseo no ângulo de mandíbula, tá? Vocês vejam que eu marquei aqui, mas quando eu palpo agora ele tá aqui atrás, ó, porque a Ju virou, tá? Então a gente tem essa modificação. Então na hora de fazer o ponto justa-ósseo a gente tem que palpar o ângulo e pela palpação é que a gente vai fazer a introdução da agulha, tá? Como eu já falei em algumas outras aulas, eu faço com agulha 22, eu nunca vi ninguém fazer, mas particularmente eu acho bem mais seguro, tá? A gente traçou essa linha ela vai passar exatamente em cima do arco zigomático, então a gente vai fazer a punção, cadinho, Ju. Tô tocando o osso, a gente aspira. Tranquilo. O que a gente está utilizando aqui é um ácido hialurônico Renova Deep. É um volumizador. Vem com seringas de 1,25 ml. E a gente vai colocar 0,1 em cada ponto. E o restante a gente vai fazer para desenhar o ângulo, tá? A gente colocou 0,1 ml. O objetivo desse ponto aqui não é fazer volumização, é fazer sustentação, tá? Poderia ser feito tranquilamente com cânula, sem nenhum problema. Eu que prefiro, quando eu vou fazer esses pontinhos de sustentação, eu prefiro fazer com agulha. Só que hoje em dia eu só utilizo agulha mais calibrosa na face, por medo de lesão vascular. A gente injeta lentamente, tá? Às vezes sangra um pouquinho, mas nada demais. Segura um pouquinho aqui pra mim. Então a gente vai palpar o ângulo de mandíbula. E injetar justa ósseo no ângulo, tá? Aspirei. Dei a bolha. No ângulo aqui especificamente a gente vai injetar 0,2. Tudo bem, João? Tudo. Não mexe aqui.
A gente injetou bem lento, tá? 0,2 ml em cima do ângulo, a gente consegue palpar aqui o bolzinho. E agora a gente vai fazer com cânula nosso retângulo de mais ou menos 2 centímetros. Para mulher, geralmente a gente coloca um retângulo de 2 centímetros para fazer esse desenho, pra gente não deixar muito quadrada a face, muito masculinizada. Para homem, a gente já faz um retângulo um pouquinho maior, de 3 centímetros. Mas isso não tem como ser regra, tá, pessoal? Porque tudo depende do desenho da face do paciente, do que o paciente quer fazer e principalmente de quanto a gente pode gastar. Porque às vezes a gente quer colocar 10 seringas, mas a gente tem 2, 3. Então a gente tem que se adequar a isso também, tá? Agora eu troquei a minha agulha por uma cânula 22. A gente vai fazer o pertute de entrada aqui no jaw. Só o bisel da agulha. Cânula com marcação para cima, bisel para cima. E a gente vai fazendo retroinjeções no subcutâneo. Ó, vocês vejam como a Ju é atleta, ela tem muito pouca gordura na face, a gente consegue perceber a cânula, ó, por transparência, tá? A gente vai colocar até a nossa marcação e vai fazendo retroinjeções. O DIP, esse produto, é um produto muito bom para fazer volumização e ele é um produto bem duro, tá? Então ele é um produto que a gente não conseguiria extruir numa agulha 27, por exemplo. E acho bastante perigoso utilizar uma agulha 27 para fazer um preenchimento em zona de vascularização. A gente vai injetando mais ou menos 0,1 ml por retroinjeção. Só um pouquinho assim. A gente terminou aqui, a gente utilizou 0,1, 0,1, ficamos com 1 ml na seringa, 0,2 justa ósseo no ângulo de mandíbula e 0,8 em leques, tá? Em retroinjeções de 0,1 ml cada um. A gente não vai fazer muita pressão porque a gente quer que ele faça um volume, uma projeção, pra gente conseguir abrir esse ângulo, né, com mento. A gente só vai acomodar o produto e palpar esse produto também, ver que tá tudo bem. A gente consegue perceber que não tem nenhum sangramento, tá? Aqui a gente pegou um vasinho, fez um edema um pouquinho maior, mas nada demais, nenhum vaso importante. E agora a gente vai pro outro lado. Bom, então agora a gente vai fazer a revisão, tá? Do ácido hialurônico do sulco nasojugal. A gente vai colocar mais um pouquinho, provavelmente 0,1 ml por lado. E o que restar na seringa, que vai restar em torno de 0,5, 0,6, a gente vai colocar bem superficial em skin booster aqui para retirar essa quebra, essa fratura dérmica que a Ju tem um pouquinho mais do lado esquerdo do que do lado direito. A gente sempre é assimétrico, então sempre fica um lado mais que o outro. Pontinho. Só o bisel da agulha para entrar a nossa cânula. A gente vai fazer com cânula 22. A gente guardou o balance com a tampa do balance. Lembrando aqui que a gente vai fazer ele embaixo do orbicular, no ruff, tá? Então a gente vai fazer uma retroinjeção, uma pequena quantidade do preenchimento. Vocês lembrem, se vocês estiverem com cânula 22, eu acho muitíssimas vezes mais segura do que a 25 para fazer essa área. Mas lembrem que a gente tem que cuidar um pouco mais a pressão no êmbolo, porque como ela é mais grossa e o preenchedor é de baixa G',
Qualquer pressão maior a gente consegue extruir uma quantidade maior de preenchimento, tá? Esse lado já deu. Só um pouquinho assim. Ó, a gente tá embaixo do orbicular, tá? A gente tenta fazer a tenda e vem tudo em bloco. Se a gente tivesse superficial, a gente conseguiria ver toda a cânula aqui por transparência, porque essa pele é muito fina. Então a gente utilizou, como eu esperava, aqui em torno de 0,1 ml por lado, restou 0,6. A gente vai colocar um pouco mais desse lado do que daquele, porque esse lado está mais fraturado. E essa fratura vai ser feita com agulha 27, tá? A gente vai pegar a agulha estéreo, que vem na linha Belotero, agulha da TSK. Eu não gosto de fazer com agulha 30, a única coisa que eu faço com agulha 30 é quando a fratura é muito fina, como código de barras, por exemplo. A gente ainda coloca uma agulha mais fininha em zonas de vascularização mais importante. Senão eu prefiro a 27, um pouquinho de... Então a gente vai fazendo assim, pessoal. Se eu colocar de cima para baixo, eu vou arriscar preencher um lugar que já está furado, tá? Então a gente sempre começa, quando vai fazer um skin booster, fratura dérmica, a gente começa de baixo para cima, tá? Então são pequenas pápulas. Não é legal fazer retroinjeção aqui, por causa do risco vascular, apesar de que essa zona que a gente tá intradérmico, tá? A gente tá injetando na derme profunda. A gente vai entrar com um ângulo de 45 graus aqui, ó, vai colocar só o bisel da agulha e vai fazer pequenas pápulas. Esse produto ele é muito fluido, se a gente fizer uma injeção com força ou se a gente quiser fazer uma pápula maior, a gente vai acabar, ele vai acabar rompendo a pele, vai fazer um spread maior, né, que a gente chama, que é quando ele se espalha. Não é esse o objetivo, a gente quer deixar localizado. Então esse lado aqui já tá pronto, tá? Às vezes sangra um pouquinho, mas nada demais. Vocês vejam que praticamente fica inaparente. O que a gente vai fazer aqui é uma retirada da fratura dérmica e uma hidratação dessa zona. A gente quase vê a agulha por transparência. Em alguns locais que a gente injetar, vai ficar até um pouquinho branquinho assim, tá? Porque a gente colocou muito superficial o ácido hialurônico. Mas assim que a gente coloca, ele já acomoda, já mistura com o tecido, não vai ficar esse aspecto mais branquinho. Isso aqui é diferente de aspecto isquêmico, tá? Que é branco. Aqui só ficou um pouquinho mais claro do que o tom da pele. Como eu já coloquei, a gente pode fazer travessinhas. Mas vocês vejam que às vezes sai um pouquinho pelo pertuito que eu já usei, tá? Bom, pessoal, então aqui é só pra gente mostrar o pós-imediato. Vocês percebam que o que mais fica aparente no pós-imediato é o que a gente fez mais superficial, que é essa finalização da fratura dérmica aqui com o Belotero Balance, tá? Vocês vejam que aqui, ó, no ângulo de mandíbula a gente já consegue perceber um desenho maior. Aqui a gente tá com um pouquinho de edema do Sculptra, tá? Esse pontinho aqui ele também fez um sangramento, então fica um pouquinho mais de edema. Mas vejam que nesse lado onde a gente não teve, a gente consegue perceber que a gente abriu esse ângulo da mandíbula dela. Ele era muito mais fechado, o rosto estava muito estreito, né? Um rosto indólico facial,
aquela face mais compridinha. Então a gente tentou deixar ela mais aberta, a gente abriu o ângulo, a gente aumentou o ângulo bigonial dela, né, entre os ângulos de mandíbula, para a gente conseguir diminuir aqui essa diferença muito grande que estava entre o mento dela, que é muito bonito, muito bem projetado, e uma face muito estreita. Então a gente abriu o ângulo de mandíbula, fez 2 pontos de sustentação, Sculptra na face lateral da face, fez mais 0,1 ml de cada lado do sulco nasjugal e colocou 0,3 ml em intradermoterapia, né, intradérmico aqui, com agulha, na fratura dérmica do sulco nasolabial, certo? As recomendações do pós vão ser 2 dias dormindo de barriga para cima, tá? Eu peço para o paciente fazer isso para que evite uma compressão da zona em que a gente fez o preenchimento, principalmente quando a gente faz estruturação, que a gente quer que ele fique quietinho para não ter nenhuma moldagem do preenchedor. Isso é uma coisa minha, não é recomendação, tá? Mas eu sempre peço para fazer isso. Peço para ficar 2 dias evitando manipulação da zona também, para a gente prevenir infecção, porque a gente tem vários pertuitos, e para o paciente lembrar bem da asepsia. Lavar o rosto com sabonete bactericida, tá? E a gente vai revisar os preenchedores com 30 dias, e o Sculptra, se a gente tivesse intenção de fazer uma outra sessão, a gente poderia fazer uma nova sessão em 40 a 50 dias, se a gente tivesse num protocolo. Como no caso da Ju, a gente está fazendo mais um banco de colágeno do que qualquer coisa, a gente pode fazer uma nova sessão em 6 meses ou fazer uma sessão por ano, conforme a possibilidade e a vontade do paciente.